vida espiritual, na nossa vida profissional, no nosso dia a dia, para as coisas que nós já alcançamos. Mas a verdade é que nós, Deus revela que Deus tem muito mais para nós. Deus quer nos levar a níveis mais altos. Deus quer nos levar, meus amados, a subirmos alguns degraus, a nós vivermos mais nas alturas. Se você é uma pessoa que não está conformada com a vida que você tem hoje, com a vida que você está levando, sua vida espiritual, sua vida profissional, sua vida emocional, eu quero convidar você a fazer um compromisso com Deus hoje, de ir muito mais além do que aonde você já chegou. Adoração e derramar teu ser. É o que meu coração deseja adorar. Oh
Evangelho de João, capítulo 14. Versículo 1 ao versículo 3. Todos encontraram? Não se turbe o coração de vocês. Creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu lhes teria dito: vou preparar-lhes lugar. E se eu for e lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Amém? Podemos assentar. Meus amados, o coração turbado é a coisa mais comum nos dias de hoje. Todas as pessoas, de todas as classes sociais, de todas as idades e credos religiosos, sabem o que é um coração turbado. Nenhuma segurança ou sistema de alarme pode deixar do lado de fora esse avassalador assaltante da alma. As causas que deixam o nosso coração turbado vêm de dentro e também de fora. Emanam da nossa mente e também do nosso corpo. Vêm daquilo que amamos e também daquilo que tememos. Mesmo os crentes mais consagrados sabem o que é beber o cálice mais amargo da dor na caminhada entre a graça e a glória. Os santos mais consagrados encontram neste mundo um vale de lágrimas. Aqui, meus amados, nesse texto que nós lemos, Jesus estava despedindo dos seus discípulos. Aquela era a quinta-feira do Getsemane, a quinta-feira do suor de sangue, a quinta-feira da traição de Judas, a quinta-feira da negação de Pedro, a quinta-feira da prisão de Jesus. Os discípulos então estão com o coração turbado. Em primeiro lugar, eles estavam tristes, devido à iminente partida de Cristo, devido à esmagadora solidão que estava atingindo seus corações. Eles também estavam envergonhados, devido ao egoísmo que haviam evidenciado, perguntando quem era o maior entre eles. Eles também, meus amados, estavam perplexos, devido à predição de que Judas trairia Jesus e Pedro o negaria e os demais ficariam dispersos. Eles também estavam vacilantes na fé, pensando: como pode o Messias ser alguém que vai ser traído? Então a fé deles estava vacilante. Eles também, meus amados, estavam angustiados diante das aflições, dos açoites, das perseguições, das prisões e torturas que enfrentariam pela frente. E no meio desse quadro todo, Jesus os consola, dizendo-lhes: não se turbe o vosso coração. Vocês imaginem os discípulos lidando com todos esses sentimentos que eu acabei de narrar para vocês: tristeza, envergonhados, perplexos, vacilantes na fé, angustiados, com aflições, perseguições, com egoísmo, com traições, com negações. Eram várias coisas e vários sentimentos que estavam tomando conta deles naquele momento. Jesus estava prestes a ser preso, levado para ser julgado e condenado à morte de cruz. Vocês imaginam, meus amados, o estado de alma, o coração desses discípulos, em começar a pensar que o mestre deles seriam traídos. E eles pensavam: como pode alguém tão bom como ele
somente fez o bem? Outra coisa, como pode alguém que somente fez o bem, de repente um de nós aqui vai negá-lo, vai dizer que não conhece, que nunca andou com ele, após 3 anos e meio de caminho. Então, os irmãos, imaginem o estado de alma, a angústia e as perplexidades que estavam tomando conta daqueles 12 discípulos de Jesus. Então, Judas estava prestes a chegar com os soldados para prender Jesus. Pedro estava bem próximo de negar a Jesus, dizendo que não o conhecia, que nunca andou com aquele homem, apesar de falar igual a ele. Vocês imaginem, meus amados, Tiago, João, agora tendo que lidar com o egoísmo deles, que eles chegam para Jesus e falam assim: olha, Jesus, que no teu reino, na verdade a mãe deles foi quem pediu isso para Jesus, no teu reino coloque os meus 2 filhos, um à sua direita e outro à sua esquerda. Ou seja, meus amados, Jesus estava se aproximando da crucificação e os seus discípulos estavam preocupados em quem era o maior entre eles. Quem estaria ao lado de Jesus na glória dos céus? Então vocês imaginem, meus queridos, não havia psicólogo em Jerusalém que desse conta de todos esses problemas que os discípulos estavam enfrentando naquele momento. Então, meus queridos, e essas perplexidades que foram atingindo os discípulos, levaram Jesus a falar para eles: não se turbe o vosso coração. Creiam em Deus, mas creiam também em mim. Meus amados, na versão atualizada, diz assim: deixe-vos a minha paz, não se turbe o vosso coração. Eu quero compartilhar com vocês, meus amados, a palavra de hoje tem por título: triunfando diante das perplexidades da vida. Como é que esses discípulos poderiam triunfar lidando com tantas perplexidades, lidando com tantos sentimentos, com tantos medos, com tantas angústias, medo do futuro, não sabiam o que iria acontecer, perderiam seu mestre, ficariam sós, um dentre eles ali era um traidor, o outro negaria Jesus, outros mais estavam preocupados com posição. Vocês imaginem, meus amados, aqueles 12 discípulos andando juntos com Jesus e lidando com todos esses tipos de sentimento. Vocês imaginem as conversas deles quando Jesus não estava presente. Tente imaginar. Aí fica uma pergunta: é possível triunfar mesmo diante das perplexidades que a vida nos oferece? Esse é o título da nossa ministração de hoje. Como então triunfar diante das perplexidades da vida? Em primeiro lugar, colocando a confiança em Cristo apesar das circunstâncias. Olha o versículo 1: não se perturbe o coração de vocês, creiam em Deus, creiam também em mim. Confiem em Deus e confiem também em mim. O que significa, meus amados, confiar em Cristo Jesus? A forma do verbo no indicativo e no imperativo, meus amados, significa: já que vocês confiam em Deus, então continuem confiando em mim. Se vocês até hoje confiaram em Deus, então agora vocês devem continuar a confiar em mim. Meus amados, esta não é uma fé apenas intelectual. Essa fé não pode nos ajudar na hora da tempestade, na hora da turbulência, na hora da perplexidade. Isso é apenas conhecimento histórico. Essa não é uma fé apenas intelectual e emocional, meus amados. Essa é a fé dos demônios. Eles creem e estremecem, mas estão perdidos. Essa também, meus amados, não é uma fé na fé. Uma pequena fé no grande Deus, meus amados,
mais do que uma grande fé no objeto errado. Muitos dizem, eu tenho uma grande fé. Confiam na fé que têm e não no grande Deus. Jesus falou, vocês confiaram em Deus, então confiem também em mim. Esta, meus amados, também não é uma fé kierkegaardiana, daquele filósofo dinamarquês Søren Kierkegaard, que diz que a fé é um salto no escuro. A fé nunca foi e nunca será um salto no escuro. Confiar em Deus e no seu Filho, meus amados, é crer, é confessar e é descansar no seu poder, descansar na sua soberania, descansar na sua providência, no seu amor e na sua salvação. Quantos podem dizer amém? Então, meus amados, Jesus falou, vocês confiaram em Deus, então continuem confiando em mim. E essa confiança, meus amados, é crer em Jesus Cristo, confessar, descansar no seu poder, na sua sabedoria, na sua providência, no seu amor e na sua salvação. A fé em Cristo, meus amados, é o único remédio para a doença do coração turbado. As crises, elas vêm, os problemas aparecem, as tempestades nos ameaçam, os ventos contrários conspiram contra nós, mas Jesus diz, continuem confiando em mim. Vão me prender, vão me crucificar, vão trair, vão negar, vão se dispersar, mas continuem confiando em mim. Amém, meus amados? É isso que Jesus disse aos seus discípulos. Lá em Marcos capítulo 4, versículo 31 a 35, Jesus perguntou aos seus discípulos, por que sois assim tímidos? Por que não tendes fé? Eles viram Jesus fazer vários milagres. No entanto, Jesus questiona e fala assim, como que vocês são tímidos? Como é que vocês não têm fé? Meus amados, as sombras cairão sobre nós. As perseguições virão. A cruz é inevitável, mas continue confiando em Jesus. Amém? Fala para a pessoa que está ao seu lado, continue confiando em Jesus. Meus amados, as prisões e os açoites nos alcançarão, o sofrimento e a morte nos apanharão, mas continue confiando em Jesus. A solidão virá, a crise financeira também, doenças, lutos, perdas, dor, lágrimas, vales profundos, as noites escuras, mas Jesus diz, continuem confiando em mim. Vocês creram em Deus, então creiam também em mim. A cruz, meus amados, será um espetáculo horrendo. Os homens cuspirão no rosto e me pregarão na cruz, mas Jesus disse, continuem confiando em mim. Sabe por quê, meus amados? A fé em Jesus é o único remédio para um coração turbado. Talvez você entrou aqui nesta noite com o seu coração turbado, com alguma tristeza profunda, pensando em parar, em desanimar, em desistir. As provas têm sido grandes, as suas noites têm sido escuras, as tempestades têm assolado a sua casa, mas Jesus diz para você nesta noite, continue confiando em mim, não se perturbe o seu coração. Amém, igreja? Meus amados, a fé olha para Jesus e não para a tempestade. A fé ri das possibilidades. Fala para a pessoa que está ao seu lado. A fé ri das possibilidades. Meus amados, a fé triunfa nas crises. Amém? Quantos querem que a fé triunfa nas crises? A fé rompe toda a impossibilidade. Quantos querem nisso? Digam amém. Talvez, meu irmão, você está pensando em ser
fé triunfa nas crises. Abraão creu contra a esperança. Paulo, na hora da sua morte, disse: eu sei em quem eu tenho crido. Amém, meus amados? Você sabe em quem você tem crido? Paulo, um pouco antes de ser decapitado, ele disse: eu sei em quem eu tenho crido, e Ele é poderoso para guardar o meu propósito até o último dia. Amém, meus amados? Quantos aqui têm crido em Jesus? Digo amém. Então continue a confiar em Jesus. Amém? Como então triunfar diante das perplexidades da vida? Segundo lugar, sabendo que neste mundo somos peregrinos, mas o céu é o nosso lar. Quantos têm convicção disso? Digo glória a Deus. Meus amados, nesse mundo nós estamos só de passagem. Tudo é passageiro. Tudo um dia se acaba. Nós não podemos viver nesse mundo, meus amados, com a ilusão de que esse mundo é o nosso lar. Nós não podemos viver com a ilusão de que esse mundo tem alguma coisa de boa para oferecer a nós. Não, meus amados. Vejam só o versículo 2 e 3. Na casa de meu pai há muitos aposentos, se não fosse assim eu lhes teria dito: vou preparar-lhes lugar, e se eu for e lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Quantos aqui querem estar onde Jesus está agora? Digam amém. Então, meu querido, diante das provas, das tribulações e do sofrimento, nós precisamos levantar a cabeça e olhar para a recompensa final. Na jornada cristã, meus amados, é sofrimento, é dor, é cruz, mas o fim desse caminho é a glória. O fim desse caminho é o céu, como o apóstolo Paulo diz: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé, já agora está-me reservada a coroa da vida, que o justo juiz me dará naquele dia, não somente a mim, mas a todos quantos amam a segunda vinda de Jesus. Quantos amam a segunda vinda de Jesus? Dê glória a Deus e aplaudam ao Senhor. Meus amados, Paulo diz em 2 Coríntios 4 que a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória. O sofrimento do tempo presente não pode ser comparado com as glórias que serão reveladas em nós na eternidade. Nós precisamos, meus amados, olhar para frente. Nós precisamos, meus amados, olhar para o céu. Nós precisamos olhar para a nossa recompensa, para a nossa herança, para a nossa pátria, para o nosso lar. E isso é que nos capacita a triunfarmos diante das perplexidades da vida. Meu irmão e minha irmã, você só triunfará diante das perplexidades da vida quando os seus olhos estiverem focados no céu, na recompensa, na glória dos céus, no último dia, na segunda volta de Cristo. Somente diante desse olhar é que você vencerá as perplexidades da vida. Agora, se os seus olhos estiverem aqui na terra, se os seus olhos estiverem nos prazeres deste mundo, se os seus olhos estiverem aos bens que esse mundo pode te dar, então você passará por muitas perplexidades. Uma coisa que eu achei interessante nessa nossa viagem, de não saber que na Suíça é onde há o maior índice de suicídios entre jovens e adolescentes. Como a Marlene falou aqui, que essa cidade de Viena, meus amados, é espetacular a cidade. Uma cidade linda, se tem de tudo. E eles têm tudo. E o irmão que estava conosco, o Cláudio, que é italiano, ele falou assim que existe uma época do
maravilhados com isso e resolveram pesquisar. E depois de anos e anos de pesquisa, sabe qual foi a conclusão que eles chegaram? Que existe um determinado período de uma estação do ano lá na Suíça que sopra um vento quente da África. E esse vento quente vem para a Europa e passa pela Suíça. E exatamente nesse tempo que esse vento sopra, é que começam a acontecer os suicídios. É uma época já estabelecida. Meus amados, por que isso acontece? Porque aquelas pessoas, elas não têm mais os olhos para Deus. Os olhos delas não estão focados no céu, na eternidade que acontece. Eles são senhores deles mesmos. Eles são ricos, eles são abastados. Eles não precisam de nada, pensa neles. Meus queridos, nós precisamos olhar para frente. Nós precisamos olhar para o céu. Como é que Jesus descreveu o céu? O céu, meus amados, é o nosso destino. A morte, ela não é o fim da vida. A morte não tem a última palavra. O aguilhão da morte foi arrancado. Morrer para o crente é lucro. Morrer para o crente é deixar o corpo e habitar com o Senhor. Morrer para o crente é habitar com Cristo. Quando o crente morre, ele não para no cemitério, ele nem para no purgatório, mas o crente, quando morre, ele vai parar no céu. Jesus também descreve o céu, meus amados, como um lugar de gozo e descanso. O céu é onde estão os donos de Deus, as hostes de anjos e a incontável assembleia dos santos glorificados. O céu é a nossa pátria, lá está o nosso tesouro, lá está o nosso galardão, lá está a nossa herança incorruptível. É lá no céu, meus amados, onde Deus vai enxugar dos nossos olhos todas as lágrimas. No céu é onde nós vamos entoar um novo cântico ao Cordeiro pelos séculos dos séculos. Jesus também diz que o céu é a casa do Pai. Os filhos de Deus estarão todos lá. Se o céu é a casa do Pai, significa que o céu é o nosso lar. Aqui no mundo nós somos estrangeiros, mas no céu nós vamos estar em casa, na casa do Pai. O céu é um lugar de segurança. Lá não vai entrar maldição, lá não haverá pessoas doentes, lá não haverá pessoas aleijadas, lá não haverá feridos, lá não haverá oprimidos, lá não haverá cortejos fúnebres. A casa do Pai é o lugar onde nós somos amados e aceitos, não pelo que nós temos, mas pelo que nós somos. A casa do Pai, meus amados, é o lugar onde todos nós somos bem-vindos. Lá nós ouviremos: vinde benditos de meu Pai, entrai na posse do reino eterno. Amém? Quantos querem ouvir essa voz de Jesus no último dia? Vinde benditos do meu Pai, entre para o reino eterno. Jesus falou: eu vou preparar lugar para você, mas eu voltarei, e eu vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, todos vocês estejam. Quantos aqui querem estarem com Jesus Cristo para sempre, meus amados? Aleluia! A casa do Pai, meus amados, é onde todos os filhos são tratados sem preconceito e sem acepção. O céu também, meus amados, é um lugar onde tem muitas moradas. Jesus falou: eu vou preparar um lugar. Na casa do meu Pai há muitas moradas, meus amados. No céu tem lugar para todos os filhos de Deus. Lá em Apocalipse fala da cidade, fala dos muros da cidade, fala da extensão da cidade. Diz que há lugar para todos os filhos de Deus. No céu, meus amados, nós não teremos apenas moradas, mas nós teremos mansões. O céu, meus amados, é o lugar da nossa morada permanente. Nós devemos amar o céu, nós devemos desejar o céu, nós devemos viver a nossa vida com os olhos voltados
porque lá está a nossa vida eterna. Amém? Amém? E se você, visitante que está aqui nesta noite, ainda não encontrou Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, hoje Ele está dizendo para você: confie em mim, porque se você confiar em mim, eu fui preparar um lugar para você. E se você entregar a sua vida para mim, eu voltarei e levarei você para que onde eu estiver, você também esteja. Amém, meus amados? Então, meus queridos, o céu é a casa do Pai. O céu é um lugar onde tem muitas moradas, meus queridos. No céu, meus amados, é o lugar da nossa morada permanente. Aqui no corpo nós moramos numa tenda frágil, mas lá nós habitaremos nas mansões celestiais, como naquela música do Logos, né, do grupo Hélio. Céu, lindo céu, céu, lindo céu, há mansões celestiais, todas feitas por Deus. Céu, lindo céu, céu, lindo céu, eu vou pro céu, lindo céu, com Cristo vou morar no lindo céu. Quantos querem morar no lindo céu? Amém? Que alegria, né, meus amados? Meus queridos, o céu também é um lugar preparado para um povo preparado. Meus amados, esse lugar no céu nós não compramos, nós não merecemos. Ele, Jesus Cristo, é quem nos dá esse lugar como presente. É graça, é pura graça. Jesus preparou esse lugar na cruz, na sua morte, na sua ressurreição, na sua ascensão e na sua intercessão. O escritor do livro de Hebreus, no capítulo 10, diz que Jesus abriu um novo e vivo caminho até o céu através do seu sangue. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. E através do seu sangue derramado, o véu foi rasgado de alto a baixo. E o véu que nos separava da presença de Deus, quando Jesus Cristo gritou: está consumado, a palavra de Deus diz que o véu do templo rasgou-se de alto a baixo. E aquilo, meus amados, que somente o sumo sacerdote podia fazer uma vez por ano, que era entrar na presença de Deus. Agora o véu foi rasgado, a porta se abriu e nós podemos entrar todos os dias na presença de Deus, através do sangue de Jesus Cristo. Vamos aplaudir ao Senhor por isso. Ele entrou no céu como nosso precursor. Ele nos antecipou. Ele entrou na glória primeiro como nosso irmão primogênito, nosso irmão mais velho. O céu é o nosso lugar permanente. Aqui nós somos peregrinos. Nós estamos apenas de passagem. Nós estamos a caminho da glória. Eu me lembrei de um cântico que a gente cantava junto em 1986, 87. Muito lindo, que dizia assim: estou no caminho ao lar da glória, estou no caminho ao lar da glória, estou no caminho, estou no caminho, estou no caminho ao lar da glória. Quem aqui está no caminho ao lar da glória? Amém? Fala para o seu irmão: não é o caminho, meu irmão. Amém, meus amados? O céu também, meus amados, é o lugar onde nós teremos comunhão eterna com Cristo. A maior glória do céu, meus amados, é nós estarmos com Cristo para sempre e sempre. Nós vamos contemplar o seu rosto, nós vamos servir, nós vamos exaltá-lo. Meu irmão, pense nisso, pense nisso. Haverá um dia que, se você estiver realmente no caminho da glória, você vai ver Jesus Cristo face a face. Você vai poder tocá-lo. Você vai poder dizer para Ele: muito obrigado.
nós tenhamos comunhão eterna com Cristo. O texto de Apocalipse, meus irmãos, diz que na Nova Jerusalém não haverá necessidade de luz, porque Jesus Cristo será a nossa luz. Amém, meus amados? A sua glória, o seu resplendor, o seu brilho, diz que iluminará toda a cidade, e nós estaremos diante dele. Meus amados, que visão! Que coisa maravilhosa! Lugar de comunhão. Lá nós vamos exaltá-lo, meus amados. A eternidade, meus amados, será usada para nós conhecermos a Deus. Cristo será o centro da nossa alegria no céu. Lá nós vamos ver Jesus como Ele é. Lá não haverá mais dor, lá não haverá luto, lá não haverá tristeza, lá não haverá traições, lá não haverá discriminação, lá não haverá acepção, lá não haverá mais separação. Nós estaremos próximos com o Senhor. E o céu também, meus amados, Jesus descreve como um lugar de plena comunhão uns com os outros. No céu, nós seremos uma só família. Nós vamos nos conhecer. Nós vamos nos relacionar em pleno e perfeito amor. No céu, nós vamos poder abraçar os patriarcas, Abraão, Isaac e Jacó. Nós vamos poder abraçar os profetas e dizer para eles o quanto as suas profecias me abençoaram. Já pensou, meu irmão? Você vai encontrar Daniel, você vai encontrar Jeremias, você vai encontrar Isaías, você vai encontrar João Batista, você vai encontrar Paulo e poder abraçar Paulo. Fala, Paulo, a tua vida marcou a minha vida, a tua fé me alcançou. Oh, meus amados, lá nós vamos nos relacionar, nós vamos poder abraçar essas pessoas, meus amados. Nós vamos poder abraçar os nossos entes queridos que morreram em Cristo. Nosso pai, nossa mãe, nossos irmãos, nossos parentes, nossos irmãos em Cristo que morreram. E nós sentimos muita tristeza pela separação. Não tristeza pela morte, mas tristeza pela ausência. A palavra de Deus diz que lá no céu nós iremos nos encontrar. Que maravilha, né, meus amados? Já pensou isso, meu amor? Como que a gente pode querer desistir de um caminho desse? Como que a gente pode ainda desanimar diante de verdades tão maravilhosas? Como que nós podemos nos esfriar diante de tão grande glória que nos espera? Como então triunfar diante das perplexidades da vida? Terceiro lugar, nós podemos triunfar diante das perplexidades da vida, meus amados, sabendo que não estaremos sozinhos, mas que Jesus voltará para nos buscar. Amém? Quantos têm essa convicção que Jesus vai voltar para nos buscar? Diga amém. Amém? Jesus falou assim: eu vou preparar um lugar, mas eu voltarei para buscar vocês e vos levarei para que onde eu estiver, vocês também estejam. Amém, meus amados? Como Jesus virá? Jesus voltará certamente. Ele prometeu. Ele disse: eu voltarei. Eu venho sem demora. Eis que cedo venho. Vigiai para que este dia não vos apanhe de surpresa. Existem várias passagens na Bíblia, meus amados, vigiai, porque vocês não sabem nem o dia e nem a hora em que há de vir o vosso Senhor. Em Mateus capítulo 24 está escrito assim: assim como o relâmpago que sai do Oriente se mostra no Ocidente, assim também será a vinda do Filho do Homem. Relâmpago é assim, meus amados, é no abrir e fechar de Deus. Jesus Cristo volta. Meu irmão, se prepare. Minha irmã, coloque a sua vida em dia. Não pense que você vai aproveitar a vida desse mundão e na última hora você vai escapar, não.
porque eis que cedo vem, e comigo está o galardão, para dar a cada um segundo as suas obras. Quais são as obras que você está praticando? Jesus voltará certamente. Jesus voltará também pessoalmente. O mesmo que subiu é o que vai voltar. Ele voltará entre nuvens, ele voltará em glória. Ali em Atos capítulo 1, versículo 9 a seguir, diz assim: esse mesmo Jesus Cristo que vocês estão vendo subir, ele também voltará. Amém, meus amados? Paulo diz lá em 1 Tessalonicenses capítulo 2, meus amados, que ao soar da última trombeta e ao alarido da voz do arcanjo, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, os que estiverem vivos serão transformados, e todos nós encontraremos com o Senhor nos ares, e estaremos para sempre com o Senhor. Esse dia está muito próximo, igreja. Nós precisamos vigiar mais com a nossa vida. Nós precisamos cuidar melhor da nossa espiritualidade. Precisamos cuidar e zelar da nossa salvação. Nós não podemos viver amando este mundo, amando os prazeres desse mundo, se perdendo nos prazeres desse mundo, como se Jesus Cristo não fosse voltar. Jesus Cristo diz: vigiai, porque não abrir e fechar de olhos. 2 estarão no campo, um será levado e outro será deixado. 2 estarão dormindo numa cama, um será levado, outro será deixado. Meu irmão, quem você quer? Minha irmã, o que você está esperando? Você acha que você pode se lambuzar com o pecado e no fim vai dar tudo certo? Você continua pensando que você pode andar longe de Jesus Cristo e que na última hora você vai conseguir resolver tudo? Eu digo para você que não vai. Jesus contou a parábola lá das virgens loucas e das virgens prudentes. 10 virgens loucas e 10 virgens prudentes. As 10 virgens prudentes mantiveram as suas lamparinas cheias de azeite. Cuidaram da sua vida espiritual. Vigiaram, zelaram pela sua vida espiritual. E aí Jesus fala de 10 virgens loucas que viveram a vida como se o noivo não voltasse. E aí, meus amados, diz que no meio da noite o noivo voltou. E as virgens prudentes entraram para o casamento com o noivo. E diz que as virgens loucas saíram correndo. E chegaram lá na porta, e bateram na porta, e gritaram: deixe-me entrar, deixe-me entrar. E aí disse o noivo diz: oh, virgens maduras, vocês não cuidaram da lamparina de vocês. Vocês não mantiveram azeite na lamparina de vocês. Vocês não acreditaram. Aonde há trevas e ranger de dentes. Meu irmão e minha irmã, como vai a sua lamparina? Como vai a sua vida espiritual? Está cheia de óleo? Ou está cheia de carnalidade? Cheia de baladas? Cheia de festas? Cheias de prazeres mundanos? Jesus voltará pessoalmente. Jesus voltará visivelmente. Diz que todo olho o verá. E diz que todas as nações da terra se lamentarão diante da volta de Jesus. Ele virá com o clangor da trombeta de Deus. Será o evento mais estupendo da história. Será simplesmente o fim de todas as coisas.
espetáculo. De repente se ouve um som de trombeta no céu. O mundo todo irá ouvir. Depois se ouve um alarido da voz de um arcanjo, dizendo: o rei está voltando. E a Bíblia diz que Jesus Cristo aparecerá nos céus, com poder e glória. Ele não aparecerá como carpinteiro de Nazaré. Ele não aparecerá como filho de José e Maria. Agora ele aparecerá como o Rei dos Reis, como o justo juiz, como o Filho de Deus, aquele que tem os cabelos brancos como a lã, aquele que tem os olhos como de fogo, aquele que tem na sua boca uma espada afiada. Ele vai aparecer em poder e glória. E Mateus escreve, meus amados, que todas as nações da terra ficarão aterrorizadas com o aparecimento de Jesus Cristo. Diz que os homens correrão para os montes, os homens procurarão a morte e não encontrarão, porque ele vai aparecer. Amém? Diga para a pessoa que está ao seu lado: ele vai aparecer. Todo olho verá. Amém, meus amados? Jesus voltará gloriosamente. A última palavra não será do mal. A verdade triunfará sobre a mentira. O ímpio não prevalecerá na congregação dos justos, mas os pecadores serão dispersos como a palha. A igreja triunfará com Cristo quando a voz do arcanjo soar e a trombeta ressoar. Cristo aparecerá nas nuvens como relâmpago, com poder e muita glória. Jesus matará o anticristo com o sopro da sua boca. Ele julgará as nações e lançará os ímpios e o diabo do lago de fogo. Nós receberemos um novo corpo. Nós seremos transformados e nós subiremos com Ele. Oh, que consolo, meus amados, saber que o melhor vem pela frente, que nós não caminhamos para um fim triste, mas para nós há um fim glorioso, há um fim apoteótico, meus amados. Vocês imaginem a igreja subindo, todos nós com o corpo transformado, subindo para encontrar com Jesus Cristo, que está lá no céu, olhando para nós e dizendo: venham benditos do meu Pai, entram para o reino, meus amados. O nosso fim é o melhor fim que um ser humano poderia ter, é encontrar com Cristo e estar na glória dos céus para todo sempre. Oh, meus amados, quando Jesus voltará, Jesus voltará inesperadamente. Muitos serão surpreendidos, muitos não estarão vigiando, muitos não estarão preparados, muitos lamentarão amargamente por terem vivido desapercebidamente. Será como nos dias de Noé, que os homens casavam e davam-se em casamento, até o dia que Noé entrou na arca? Será como o ladrão não manda aviso prévio, ele aparece. Para que Jesus voltará? Ele virá para nos levar para a casa do Pai, para as bodas do Cordeiro. A primeira fase das bodas é a fase do compromisso. A segunda fase das bodas é a fase da preparação, do pagamento do dote. A terceira fase das bodas é a fase do encontro com a noiva. E a quarta fase das bodas é a fase da festa na casa do noivo, na casa do pai do noivo. Amém? E lá em Apocalipse está escrito que nós celebraremos
aqueles discípulos abatidos e tristes, turbados, foram consolados, revestidos com o poder do Espírito Santo, confiaram em Cristo e proclamaram o seu nome. Eles viveram como peregrinos, eles ajuntaram tesouros no céu, eles viveram sobre as leis do céu, aguardando o céu, preparados para a segunda vinda de Cristo. E você está ainda com o coração cheio de temor? Está ainda com o seu coração turbado? Coloque a sua confiança em Cristo. Saiba que é só mais um pouco e nós estaremos indo para a casa do Pai. Breve, Jesus virá nos buscar. Se você está com o seu coração cheio de temor e de medo, se você anda triste e abatido, Jesus Cristo está te consolando nesta noite, nessas palavras. Não se turbe o nosso coração. Você tem Deus. Você confiou em Deus, confia comigo. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Eu vou preparar um lugar para vocês. Quem aqui gostaria de entregar a sua vida a Jesus Cristo nesta noite? Quem ainda está vivendo nesse mundo turbado, conturbado, perturbado, sem esperança, sem certezas, com medos? Você gostaria de entregar o seu coração, a sua vida a Jesus Cristo nessa noite? Faça um sinal com a sua mão. Nós vamos orar para você onde você estiver. Amém? Alguém que gostaria de entregar a sua vida a Jesus Cristo nessa noite? Jesus Cristo já preparou o seu lugar para você. Mas você precisa confiar nele. Você precisa entregar a sua vida a ele. Entregar o seu passado, o seu presente e o seu futuro a Jesus Cristo. Alguém que gostaria de entregar a sua vida a Jesus nessa noite? Não há ninguém? Amém? Amém. E você, meu querido, já tem Jesus Cristo em seu coração. Por que você anda tão triste? Por que você anda tão turbado? Por que você anda desanimado? Por que você anda vivendo a vida como se Jesus Cristo não voltasse? Jesus Cristo hoje está falando com você, dizendo: vigiai, porque você não sabe nem o dia e nem a hora em que eu virei. Senhor Deus, nós recebemos esta palavra em nossos corações. Assim como os seus discípulos estavam perturbados, estavam com seus corações tristes, aflitos, angustiados. E o Senhor disse a eles: não se turbe o nosso coração. Assim o Senhor está dizendo a todos nós esta noite: não se turbe o seu coração. Eu dou a minha paz para vocês. Eu já preparei um lugar para vocês. E eu voltarei para buscar vocês. Para que onde eu estiver, você também esteja. Amém, meus amados? Vamos colocar em pé. Na oração do Senhor, e fala: não se turbe o seu coração. Através
quero quando nós temos esse culto maravilhoso da presença do Senhor. Amém? Só ainda se puder dar um suporte para nós, eu recebo ajuda, tá bom, gente? Vou hospedar esse americano em casa. Se alguém puder nos ajudar, para que a gente possa comunicar, eu recebo ajuda aí, tá bom? Amém. Levante suas mãos. Que o Senhor Deus nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Que o Senhor Deus tenha misericórdia de ti, sobre ti levante o rosto e te abençoe e te dê a paz. Não se turbe o vosso coração. Confie em Deus